Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar vocês, profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, a aplicarem de maneira simples e fácil procedimentos, requisitos legais, normas, instruções no ambiente em que atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno e coordenador de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje nós vamos dar uma continuidade do vídeo anterior, continuando a falar de NR29. Aqui nós vamos falar de um item específico do CESTP, exatamente isso. Então fica no vídeo, não perde a oportunidade de adquirir esse conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Bom, para começar a falar deste CESTP, é importante você, que se você não se lembra do que significa essa sigla, dá um pulinho no vídeo anterior, assiste, que eu falo um pouquinho deste item lá dentro, desse serviço dentro da NR29. E hoje nós vamos falar de sua responsabilidade. Lembrando que esta norma é uma norma específica para o segmento de portuário, devido às suas características, e não podia ser diferente para o CESTP. Então vamos dar uma olhada no que a norma está falando e está trazendo para a gente, né? O primeiro, ela vai trazer algumas características específicas para este segmento de mercado. Então, o primeiro deles, quando você vai fazer algum levantamento ou fazer qualquer atividade de reconhecimento, é importante você realizar esta, ou aqui ela está obrigando, né, a partir do momento que uma NR é uma lei, ela está obrigando a você fazer os reconhecimentos das condições de segurança e operações portuárias com uma pessoa responsável. A pessoa responsável, ou as pessoas responsáveis, estão descritas lá nos primeiros itens da NR29. Lá tem algumas características, algumas referências, e lá também está explicando quem são essas pessoas responsáveis que vai ser necessária para acompanhá-lo dentro das verificações ou da identificação das condições de segurança nas operações portuárias. Então é muito importante você ter este conhecimento e saber que você não vai poder fazer isso sozinho. Eu sempre falo nos outros vídeos e sempre aconselho e recomendo que nenhuma atividade de reconhecimento, de análise de acidente, seja feita de maneira individual. Por quê? Não que você não possa, nas outras NRs, né? Aqui você não pode mesmo. Não que você não possa fazer. Você pode, mas o risco de você deixar passar muita coisa, de deixar de analisar uma série de situações e atividades é muito grande. Então eu sempre sugiro que você faça essas identificações das condições ou reconhecimento dos riscos de maneira em conjunto com uma equipe, para que você possa entrar no detalhe e saber tudo que está, ou todos os riscos e os perigos que estão envolvidos naquela atividade. Aqui na NR29, ela está trazendo de maneira clara a realizar com acompanhamento de pessoa responsável a identificação das condições de segurança nas operações portuárias. Em que situação? A bordo de embarcação, nas áreas de atracação, pátios, armazéns, antes do início das mesmas ou durante a realização, conforme o caso, priorizando as operações com maior vulnerabilidade para a ocorrência de acidentes, detectando os agentes de risco existente, demandando medidas de segurança para a sua imediata eliminação ou neutralização para garantir a integridade do trabalhador. Então aqui ele está trazendo para a gente, a bordo de uma embarcação, nas áreas de atracação, nos pátios, nos armazéns, ou seja, toda a área que envolve movimentação, que envolve qualquer situação que vai colocar o trabalhador em risco, você vai ter que fazer uma análise das condições de trabalho. Ou, como a gente também conhece, uma análise preliminar de risco. Por que eu falo análise preliminar de risco? Porque ele está dizendo aqui antes e durante que as mesmas aconteçam. Quando que a gente faz análise preliminar de risco? Sempre
antes de começar alguma atividade. Existem algumas características, por exemplo, na NR33, no espaço confinado, que você tem que fazer, além da análise preliminar de risco, você também tem que fazer a permissão de entrada do trabalhador. Então, você tem algumas outras características. Aqui ele está trazendo esta ideia para a NR29. Então, veja, uma característica específica do segmento portuário, trazendo para o CESTP, né? Então, você que não sabe o que é, corre lá, já falei um pouquinho no vídeo anterior, corre no vídeo anterior e fala e vai lá ver, descobrir o que significa esta siglinha tão importante para a STNR. Depois, no item B ele fala registrar os resultados da identificação em relatório a ser entregue à pessoa responsável. Então você vai olhar, você vai analisar e os resultados da identificação vai estar um relatório que você vai entregar para essa pessoa responsável que está lá no começo da NR, como eu falei um pouco antes aí no vídeo. Realizar a análise direta e obrigatória em conjunto com o órgão do Ministério do Trabalho por acidentes de morte, perda de membro, função orgânica ou prejuízo de grande monta ocorrido na atividade portuária. Então, aqui também a gente tem um pouco disso na característica da NR4, falando desses registros também. Aí, as atribuições previstas na NR4, no serviço especializado em engenharia e segurança e medicina do trabalho, também são observados em mapas dos anexos do anexo 1. Então é importante você entender que a NR4, que fala das responsabilidades do SESMIT, estão contidas dentro da NR29. Então, dentro desses primeiros 3 itens do acompanhamento do acompanhamento por pessoa responsável, da entrega do relatório para essa pessoa e dos registros e análise direta e obrigatória em conjunto com o órgão, também temos as atribuições previstas na NR4, que são responsabilidades também do CESTP para a realização dessa atividade. Quais são essas atribuições da NR4? Vamos relembrar? Então, primeira delas, aplicar conhecimento de engenharia para a gente eliminar riscos, neutralizar os perigos, minimizar os riscos, tudo o que for necessário para você aplicar de engenharia dentro dessas atividades ou dentro desses riscos reconhecidos. Determinar quando não esgotados os meios conhecidos para a eliminação dos riscos e, se esse persistir, mesmo reduzido, a utilização pelo trabalhador de equipamentos de proteção individual. O que ele está dizendo aqui para a gente, né? Você tem que lá olhar para o ambiente, reconhecer os riscos, reconhecendo os riscos, você vai adotar as medidas de controle. Qual que é o primeiro item? Eliminação, minimização, neutralização desse risco ou desse perigo. Não consigo, eu vou para as outras medidas, a nossa famosa hierarquia, né, de prevenção. Você vai lá, elimina, se não consegue eliminar, você vai adotar medidas de controle, equipamentos de proteção coletiva, sinalização, medidas administrativas e, por último, você vai fazer a utilização deste item B, que é a utilização de EPI. Então, o EPI sempre vai para o final, é a última possibilidade. Aqui na NR29 também não é diferente, né? Então, veja, nós estamos agregando aquilo que está na NR4 dentro da NR29, uma complementa a outra. Depois, nós temos que elaborar quando solicitado nos projetos, corrigindo, colaborar. Aqui neste item C, ele está dizendo que seja o SESMIT ou seja o CESTP, ele tem que estar integrado a novas instalações, as mudanças ou alguma atividade que seja elaborada, que será criada, algum processo que será alterado, ou seja, nós temos que estar inseridos e colaborar com o conhecimento que esta área tem para o desenvolvimento de novas plantas, de novos processos, de ampliação de fábrica, de ampliação de produção, tudo isso o SESMIT e no trabalho portuário também tem que estar ali para colaborar com a sua expertise.
responsabilizar-se tecnicamente por aquilo que cabe aos serviços, tanto do trabalho portuário quanto das outras empresas, no SESMIT, né? Então você tem que aplicar e ser responsável e assumir essa responsabilidade dentro das atividades que lhe cabem. Depois, manter permanentemente relacionamento com a CIPA. Nós vimos também que lá no trabalho portuário, também lá no vídeo anterior eu falo um pouquinho sobre isso, também tem uma comissão de prevenção de acidentes. Então precisamos manter contato permanente, porque a CIPA, ou a Comissão de Prevenção do Trabalho Portuário, que é o que a gente está tratando aqui, eles também têm ideias, também têm sugestões de melhoria, eles também têm a visão do processo acontecendo no dia a dia. Então, é um braço da área de segurança do trabalho para auxiliar na prevenção de acidentes, para auxiliar na eliminação de perigos e riscos. Então, é importante você manter e ter este relacionamento junto com a CIPA ou a Comissão de Prevenção de Acidentes no trabalho portuário. Realização de atividades de conscientização, ou seja, treinamento, quadros, palestras, cursos, tudo que envolva esta área de segurança do trabalho, que vai ajudar na prevenção e na melhoria do ambiente onde são executadas as atividades, deve ser promovido. Né? Então, você vai ter campanhas, treinamentos, como eu falei, instruções, quadros de aviso, informar os colaboradores de tudo que está acontecendo. Por isso a importância de você ter um bom relacionamento com a CIPA, porque a CIPA, dentro das reuniões dela, vão tratar de assuntos onde a segurança do trabalho, de um modo geral, pode auxiliar e pode facilitar e fazer com que essas ações de prevenções, essas campanhas, esses treinamentos ocorram. Depois nós vamos esclarecer e conscientizar os empregados sobre os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, estimulando a prevenção. Aquilo que eu falei, né? Você tem as campanhas, vocês têm os treinamentos e a função da segurança do trabalho, seja engenheiro, médico, enfermeiro, técnico, é mostrar para o trabalhador o quanto ele pode ser preventivo na execução das atividades e evitar que o acidente ou a doença venham a acontecer na vida dele ou na vida dos companheiros que estão ali. Os registros e documentação de todos os acidentes, então a gente aconteceu, não é objetivo, não quer que se aconteça um acidente, mas aconteceu, o que nós vamos fazer? Tem que ser analisado, tem que ser registrado, tem que ser avaliado as causas e adotado medidas de controle, medidas de correção, ações corretivas, como a gente já conhece. Então é importante você ter isso. É responsabilidade do SESMIT ou do CSTP executar e fazer essas análises e registrar esses documentos dos acidentes. Depois, registrar mensalmente os dados lá nos quadros 1, nos quadros 3, 4, 5 e 6. Então, tudo aquilo que acontece dentro da empresa com relação a doenças e acidentes, com afastamento, sem afastamento, você tem que registrar, tem um quadro específico para isso. A NR tem um exemplo lá. No CESTP, a mesma coisa. Existem quadros específicos para preenchimento e informação das estatísticas do que acontece dentro dos portos. Acidentes com vítimas, acidentes sem vítimas, formulários que você tem que preencher para poder entregar isso para todos os órgãos competentes e usar essas estatísticas, estes quadros, como uma maneira de você levantar e evidenciar e poder monitorar todas as ações que estão acontecendo dentro da organização. Ou seja, você fazer o gerenciamento da saúde e segurança do trabalho. Depois ele fala em manter pelo menos por 5 anos os registros que tratam das alíneas H e I na sede ou em qualquer outro lugar e a maneira que a organização achar melhor para armazenar e organizar isso. E por fim, nas atividades profissionais integrantes do SESMIT são essencialmente prevencionistas, embora não seja vedado ao atendimento à emergência, quando se tornar necessário. Mais uma vez, nós, do SESMIT ou do CSTP, estamos ali para prevenir, mas
devemos ajudar, colaborar quando acontecer uma emergência. Também é uma responsabilidade nossa, seja ela dentro da empresa metalúrgica, moveleira, mas também dentro do trabalho portuário. Então veja que existem situações onde a NR4 ela trata de uma maneira genérica e existem algumas particularidades do trabalhador portuário, que são 3 linhas ali dentro da NR29, e o mais importante ressaltar, dentro dessa quarta linha, da linha D, ela vai falar assim, olha gente, vocês têm que atender esses 3 itens, porém, além deles, vocês têm que atender também o que está escrito lá na NR4 com relação ao SESMIT. Então, uma norma acaba integrando a outra. Então, veja a importância e as responsabilidades do CESTP dentro do porto. Eu trouxe isso de uma maneira genérica, de uma maneira simples, para que você possa ver a importância do SESMIT dentro das diversas áreas e as características específicas para este vídeo do trabalho portuário. Bom, eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, aproveita os vídeos e os conteúdos que estão disponíveis aí, inclusive no link aqui, eu vou deixar um link aqui para vocês adquirirem mais conhecimento. Então, o vídeo traz uma boa base para vocês, de diversos assuntos, é o que eu busco trazer para vocês, colocar conteúdo para que você possa aplicar no seu dia a dia, mas sempre é uma oportunidade de você aumentar esse conhecimento. Então eu vou deixar um link aqui embaixo, você clica nele, dá uma olhada, que é uma maneira de você ampliar o seu conhecimento. Então, mais uma vez, não esquece de se inscrever, curte, compartilha. E se ficou alguma dúvida também, quer sugerir, quer criticar, escreve aqui embaixo que eu vou fazer questão de ler uma por uma e te responder. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.